pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós estamos na semana 3, o tema da semana é alcinos. Então, nós vamos ver a estrutura e a nomenclatura aqui para os alcinos. Os alcinos são compostos que apresentam a ligação tripla e a cadeia tem que ser aberta, tá? Então, nós temos aqui vários alcinos, lembrando que a característica dos alcinos é ter tripla ligação, tá? Então, essa tripla ligação vai ser representada na nomenclatura por esse IN aqui. Então, aqui eu tenho dois carbonos, et e N, que é de tripla ligação aqui entre os carbonos, e esse O é de ser hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio aqui na composição. Depois nós vamos estudar mais para frente alguns compostos que não são hidrocarbonetos, que têm outros elementos dentro da cadeia carbônica, tá? Então, aqui dois carbonos, tripla ligação, etino. Aqui, tripla ligação, propino, né? Essa tripla entre esses dois carbonos aqui. Não precisa indicar onde essa tripla vai estar, porque qualquer carbono que ela esteja até 3 carbonos, né? Vai ser o carbono 1, então eu não preciso indicar. A partir de 4 carbonos, eu tenho que indicar em qual carbono está a tripla, tá? Então, aqui, ó, but-1-ino. Então, 1 vem antes de N, quer dizer que a tripla ligação está no carbono 1. But-2-ino. Então, a dupla ligação está no carbono 2. Pente-1-ino está no carbono 1. Pente-2-ino está no carbono 2, a tripla ligação, tá? Então, a partir de 4 carbonos, eu tenho que mostrar isso, tem que representar, porque ele pode estar no carbono 1 ou no carbono 2, tá? E são compostos diferentes. Estrutura do 3-metil-but-1-eno. Então, agora a gente vai ver os alcinos que são ramificados, tá? Tem que escolher a cadeia principal tem que incluir a tripla ligação, tá, gente? Na nomenclatura que vocês têm nos seus livros. Já tem uma mais atualizada, mas como os livros de vocês não apresentam essa nomenclatura ainda, a gente vai usar essa regra. Tem que escolher sempre a maior cadeia possível que inclua a tripla ligação, tá? Então, vamos lá. A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? E a numeração tem que ser feita da esquerda para a direita, porque quem tem prioridade é a tripla ligação. Você tem que ter o menor número possível para ela. Se eu começar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, ele vai ficar no carbono 3. Então, não é o desejado. Então, aqui começa da esquerda para a direita. Então, esse carbono é 1, esse é o 2, esse é o 3. No carbono 3, eu tenho uma ramificação de CH3, que é metil. Então, 3-metil, but, porque são 4 carbonos, 1-ino, ok? Então, sempre escolher a cadeia principal, que inclua a tripla, ou no caso dos alcenos, a dupla, e o que sobrar vai ser ramificação. A partir dele, você vai dar uns nomes, né? Se tiver só um carbono, é metil. Se tiver 2, etil, e assim como a gente viu lá, tá? Na figura 2, a estrutura do 3,4 de metil, pente, 1-ino. Então, aqui, a cadeia principal é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Por que é essa cadeia principal? Que é a maior possível incluindo a tripla ligação, tá? Então, a cadeia principal com 5 carbonos é pente, por isso que tá aqui, ó, pente. Em qual carbono tá a tripla? Começo da esquerda para a direita também, porque vai me dar o menor número possível para a tripla. Essa é a sua prioridade. Agora, se para a tripla tanto fizer da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, que ela vai ficar com o mesmo número, aí você vai dar prioridade para as ramificações, o que não é o caso aqui. Então, começa aqui da esquerda para a direita. Está no carbono 1 a tripla, por isso que esse 1 aparece aqui, ó, pente-1-ino, tá? E eu tenho CH3. Só que eu tenho CH3 aparecendo quantas vezes? Duas ramificações, aqui tá errado, tá? De um carbono. Então, cada ramificação, elas existem de forma separada, então ela é dimetil. Por que aqui não é etil? Porque não tem o carbono ligado a outro carbono aqui. Eles estão separados, tá? Não tem CH2 e CH3 aqui. Agora, se tivesse dois carbonos, um ligado ao outro aqui, que é o próximo exemplo que eu vou passar para vocês, aí é etil. Então, se você tem CH3 separado, ele aparece duas vezes, é dimetil, tá? Então, 3,4, que fica 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3,4 dimetil, pente, que é a cadeia principal, 1 que indica onde está a tripla, ino, que é o resto da nomenclatura, e N por ser alcino e O por ser hidrocarboneto, tá?
E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. A cadeia principal é a maior possível, que inclua a tripla. E eu vou ter o seguinte, eu tenho uma ramificação aqui. E essa ramificação é de CH2 e CH3. Aqui sim eu tenho o etil, tá? Porque eu tenho 2 carbonos e existe ligação entre eles aqui. Então, a ramificação é de etil, está no carbono 1, 2, 3, 4. De novo, é da esquerda para a direita para dar o menor número possível para a tripla, tá? Então, está no carbono 4, a ramificação de etil, 4 etil. X é para 6 carbonos. 2 para indicar que a tripla ligação está no carbono 2. E N para indicar que eu tenho uma dupla, que está no carbono 2, que eu já indiquei aqui. E O, que é hidrocarboneto. 4 etil, X2-ino. Tá? Então, a gente tem, vamos comparar aqui os que a gente viu até agora, os alcanos, alcenos e alcilos. Os alcanos só têm ligações simples, são saturados, né? O nome dele aparece o AN, pentano, hexano, tá vendo? O AN aqui, é a característica de alcano. E a fórmula molecular dele é CnH2n mais 2. Então, olha só, o alcano tem mais hidrogênios que os alcenos, pro mesmo número de carbonos, tá, gente, que a gente está comparando. E que tem mais que o alcino. Isso se ele tiver o mesmo número de carbonos, eu posso fazer essa comparação de número de hidrogênios, tá? E os alcenos têm ligação dupla, são insaturados, e tem nomenclatura da seguinte forma, esse EN é N aqui, aparecendo, que é característica de alceno. Então, toda vez que tiver EN aqui, é alceno. CnH2n, tá? Porque ele perde 2 hidrogênios pela presença da dupla ligação ali. E os alcinos tem a ligação tripla aqui, insaturados, tá? Os alcinos. E o nome aparece esse N aqui, que é a característica de alcino, tá? Então, se eu tiver lá algo com AN, algo com EN e N, alcino é o que tiver o IN, alceno é o que tiver N e alcano é o que tiver AN, tá? CnH2n menos 2. Então, ele perde, já faz, além da dupla ligação, perdia 2 hidrogênios, tá vendo? Daqui para cá perdeu 2. Agora perde mais 2, porque eu tenho uma tripla ligação, tá? Então, a fórmula dele fica CnH2n menos 2. Só isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo chat do Conexão Escola ou através do WhatsApp.